Fala pessoal, Carlão Soluções Elétricas e Manutenção de Equipamentos, trazendo hoje esse ventilador de parede Vente-Sol. Esse ventilador chegou para a gente aqui de um amigo e o ventilador parou de funcionar. Nós fizemos o teste, ele tem duas tensões de trabalho, 110 e 220 por chaveamento, ele tem um chaveamento ali na lateral que vai determinar a tensão de trabalho do equipamento, e ele parou de funcionar. E o objetivo desse tutorial hoje é orientar e tirar as dúvidas sobre o que pode ser quando o seu ventilador de parede para. Às vezes você tem um ventilador desse lá, parou e você não sabe o que fazer. Nesse tutorial a gente vai explicar de uma forma clara e objetiva como identificar o defeito e trazer o ventilador à vida. Então vamos lá. Vamos abrir. A criança está bem surrado esse ventilador. Já deixei ele solto aqui para que o vídeo ele não fique longo demais. É plástico, né? Ele tem umas travinhas que são complicadas. Nesse caso, esse modelo ele tem aqui um chaveamento, ó. Tem uns que são bivolt, esse aqui tem a opção de 110 e 220. Mas olha só que interessante. Esse equipamento, ele funciona com capacitor de partida, né? Capacitor auxiliar de partida, um capacitor de 35 microfarad, 400 volts e trabalha em 50 ou 60 Hz. Deixa eu desde já desligar esse capacitor, porque para fazer os testes nós vamos precisar, no caso, desconectar aqui esse capacitor. É interessante, em primeiro lugar, a gente identificar o seguinte: esse motor ele trabalha com fusível térmico, né? Ele vai trabalhar com fusível térmico em uma das fases da bobina, que é exatamente para identificar o superaquecimento. Então é muito comum, em alguns casos, às vezes a hélice travar, o eixo trabalhar com a bucha, ele tem uma bucha, né? E essa bucha desgasta, então o eixo da hélice ela fica pegando na base, então vai travando, no caso, as pás do ventilador. Isso gera um superaquecimento. Esse fusível ele abre, então o ventilador para de funcionar. Em muitos casos, depois que ele esfria, o ventilador ele volta a funcionar normalmente. Então aqui o que é interessante a gente saber, se o problema é o fusível térmico. Para a gente identificar se o problema é o fusível térmico, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer alguns testes aqui para estar identificando. Então a gente vai colocar o multímetro na escala de resistência e a gente vai identificar aqui qual que é, né, a tensão que está ligada à bobina. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o vermelho e vou pegar uma das fases da bobina. Vamos ligar, né? O vermelho ligar uma das fases da bobina. Olha só. Então, essa daqui, ela está dando continuidade com a fase desta bobina. Logo, essa daqui, ela teria que dar continuidade com a outra fase. E ela não vai dar continuidade porque é a fase exatamente que está passando pelo fusível interno. Entendido isso, o que a gente precisa fazer? A gente vai eliminar aqui a entrada, a passagem do fusível térmico pela bobina. Então a gente desconectou esse cabo branco, que é o cabo que passa pela bobina, né?
e também pela proteção, pelo fusível de proteção. Agora a gente vai pegar o capacitor, vamos pegar uma das fases da bobina e ligar direto no capacitor. A outra fase da bobina que nós cortamos, que é o fio que passa pelo fusível térmico, nós vamos ligar diretamente no capacitor e a outra o outro fio da bobina. Vamos isolar. É óbvio, depois eu vou fazer um isolamento mais completo. Aqui é só para efeito de teste, né? Aqui é só para efeito de teste. Então a gente vamos isolar e vamos identificar. Então, recapitulando, vamos lá. Recapitulando. Eu tenho dois fios entrando, né? Eu tenho esses dois fios entrando dentro da bobina. Um fio passa pelo fusível térmico que está aqui dentro e interliga num cabo da bobina. E o outro fio vai direto no outro cabo da bobina. Nós interligamos o capacitor, que é o auxiliar de partida, para dar partida no motor. O que foi feito aqui? Nós inutilizamos o fusível. Então, o que eu fiz? Eu desliguei a entrada do fio de alimentação do fusível e liguei ele direto aqui no capacitor. Se o ventilador voltar a funcionar, o que nós vamos ter que fazer? Reinstalar novamente um outro fusível térmico. Só que nós não vamos desmontar aqui o motor, né, essa proteção. Nós vamos instalar aqui um outro fusível térmico, porque essa peça precisa de um fusível térmico, até porque é perigoso se ela superaquecer, o ventilador ligado a noite inteira, olha o problema que isso pode gerar. Nós fizemos esses testes, essa ligação, para identificar o problema da máquina. Se ele voltar a funcionar, então nós vamos desligar, providenciar o fusível térmico e fazer a instalação correta com o novo fusível térmico. Esse tutorial é para identificar o problema que gera a falha no ventilador. Então, se identificamos que realmente foi o fusível térmico, o ventilador vai voltar a funcionar, mas nós agora temos que providenciar um outro fusível térmico para trazer novamente o ventilador à vida. Vamos estar fazendo um teste agora para ver se realmente era o fusível fusível térmico que estava com problema ou se é o capacitor. Então nós identificamos que o problema é o fusível térmico. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é que esse fusível térmico ele gerou problema de superaquecimento e não foi à toa. Alguma coisa fez com que esse fusível térmico, esse equipamento esquentasse, desativando o equipamento. Então nós precisamos fazer aqui um exame, né, uma auto-checagem do produto. E fazendo isso, eu identifiquei um problema. O eixo da hélice, ó, ele está saindo. Olha que interessante. Olha por onde o eixo da hélice aqui, ele saiu. Com isso, ele travou, ele está soltinho, ó. Como vocês podem ver, ó, está soltinho o eixo da hélice, ó. Ó. Então foi, ó, aqui travou. Então foi exatamente o fato desse eixo ele ter avançado, ter ultrapassado aqui a proteção aqui do controle de oscilação, né, que é o controle de oscilação, gerando esse tipo de problema. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desmontar a máquina
e corrigir esse problema para que então a hélice ela trabalhe solta, né, e não gere mais superaquecimento. Vamos também estar trocando o fusível térmico, né, para que a máquina então ela volte ao normal. É isso aí, eu sou o Carlão, Soluções Elétricas e Manutenção de Equipamentos e Ferramentas, trazendo esse conteúdo aí para auxiliar, né, as pessoas que estão passando por esse problema com o seu ventilador de parede. Você que chegou no nosso conteúdo, gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, né? Isso é muito importante, principalmente nós que estamos começando, né? Não é fácil. Então se inscreva no nosso canal e nos ajude a desenvolver esse projeto. Se você tem um equipamento parado aí na sua casa, não sabe como fazer funcionar, deixa aí nos comentários, a gente pode estar fazendo um outro tutorial aí, trazendo, né, os possíveis problemas e as possíveis soluções para o seu equipamento, viu? No demais, fiquem todos com Deus e fui!